que você fala para a família que está atravessando o que a tua família atravessou? Que tenha fé, principalmente fé, e que mesmo nesse processo de fé não tenha dúvidas, né? Porque a vontade de Deus ela tem que prevalecer, seja para nos agradar ou para não. Ele tem o controle de tudo, ele sabe. E mesmo assim, com fé, orando, não duvidar. Porque a minha família, ela teve a minha mãe que foi o alicerce da oração, que ela não deixava ninguém chorar perto dela, ela não deixava ninguém, sabe? O meu pai disse que falava pra ela, meu Deus, eu queria ter a fé que você tem. Porque meu pai, né, desmoronou. E a minha mãe falava assim, eu sirvo a Deus há tantos anos e o meu Deus não mudou. Então é isso, é ter fé, ter esperança, não duvidar. Porque Deus é um Deus de amor. E até eu brinquei quando eu saí da UTI, eu falei, é o dia que eu ver alguém falando mal do meu Deus, vai arrumar briga comigo. Porque tem pessoas que, mesmo nesse processo da fé, duvida. Exatamente. Entendeu? Mas, gente, Deus é um pai de amor. Talvez para algumas pessoas a história não aconteceu do jeito que a pessoa queria que acontecesse. Mas talvez lá na frente você vai entender o porquê. Exatamente. Exatamente. Essa linda história que a gente está ouvindo aqui da Carol. Carol, come mais um Delícia! salgado do reino. Aí, gente, Nós vamos não perca, viu? Para mais um merchandise dos nossos apoiadores. Fica ligadinho aqui, nós já retornamos. Agradecendo aos nossos apoiadores, muito obrigado por estar apoiando o nosso programa. E você que está nos assistindo e quer ser um apoiador desse programa também, pode estar nos chamando ali no nosso contato, que nós estaremos dando toda a atenção necessária para que a sua empresa seja divulgada aqui no nosso programa também. Voltando aqui, Carol, meu Deus, que história maravilhosa, que testemunho lindo do que o Senhor fez, né? É impossível segurar as lágrimas, impossível, né, de ver tudo que Deus já fez. Você estava falando ali que eu te perguntei sobre, né, o que você deixa para as famílias, e eu também quero que você compartilhe conosco de tudo que você viveu, né, o que mais você tirou de aprendizado disso. Uma das coisas que eu mais tirei é que todo mundo precisa de todo mundo. Entendeu? Porque no momento que eu tava ali, por isso que eu digo que Deus ele sustentou em cada detalhe, gente. Eu não tava vendo porque eu estava em coma, mas a minha família viveu e eles contam que teve muitas pessoas que chegou ajuda na minha casa porque eles sabiam que o meu esposo estava em função de mim e das crianças, né? E chegou muitas, Deus não deixou faltar nada, sabe? Dos mínimos detalhes, gente, desde coisa para as crianças, desde alimento, sabe? Gasolina para o meu esposo tá indo me visitar no hospital. O nosso carro, que é bem velhinho, que eu falo que eu tenho um apego nele, porque pensa um bichinho que dava problema. E o período que eu fiquei ali, ele foi a benção, que ele carregou muita gente até ali, entendeu? E uma lição que eu tiro, muitas vezes a gente vê campanhas, a gente vê esses, né, para arrecadar. E às vezes as pessoas pensam, mas o que é a minha ajuda? É mínima. Não, gente, eu recebi ajuda. Só tem um pacote de arroz para colaborar. Mas ajuda, viu? Ajuda. Ajuda, porque na minha casa não deixaram faltar nada. E foi de pouquinho em pouquinho que esses 57 dias e depois a minha família não teve falta de nada. De nada, nada, nada. Então, ajude o teu ministério, ajude outros ministérios, ajude, não é só a placa da igreja, que nem, né, a EADAF tem um projeto, né? Sim. E ali tem histórias, tem vidas que precisam dessa ajuda, porque tudo tem um custo, a gente tava falando sobre isso, tudo tem um custo. E às vezes as pessoas são boas para julgar, mas quando a gente tá pro lado de cá e a gente precisa dessa ajuda, a gente vê como a gente precisa de todo mundo.
E uma família unida se fortalece. Se fortalece muito, viu? Não só uma família, né? Porque como você compartilhou, não foram só a tua família. Isso fez com que a sua família se unisse mais, Exatamente. mas teve também apoio de outras pessoas. Teve, de muita Não gente. só foi as orações. Exatamente. Em que momento que isso sustentou a tua fé depois de ter passado por tudo? Sustentou em todos os sentidos. Em todos, porque aquela frase que diz que Deus, ele é um Deus de detalhes, ele é um Deus de detalhes. Porque é como se ele pegasse um livro, ele estivesse escrevendo à mão e ele cuidou de cada detalhe, sabe? Detalhes assim que você não acreditaria, mas ele cuidou de tudo, sabe? Ele, quando você pensava que ia faltar aqui, ele entrava ali, sabe? Quando você pensava que ia faltar aqui, foi detalhes. E eu sempre fui uma pessoa que eu sempre tive fé, né? Porque eu já vi muitas coisas acontecer com outras pessoas, eu já vivi o sobrenatural, né, em oração. Então, depois que eu vivi isso, essa fé ela só aumentou. Ela é, como diz, é fé para o impossível, como tem aquele louvor, e é realmente isso. Glória a Deus. E teve lembrando aqui, porque é coisa que a gente vai lembrando, né? Teve um dia na UTI que os médicos eles fazem a roda, assim, que é isso que vai pro laudo, né? Pra falar como é que a pessoa tá naquele dia e não sei o quê. E eu não tinha voz, né? Porque eu tava fora do coma, mas a voz não tinha voltado. E eu tentava cantar um louvor e o médico ficava de longe olhando pra mim, de certo, e eu pensava, meu Deus, o que ela tá falando, né? Não tem voz. E então é um louvor que ele teve fazendo parte disso também, que é aquele louvor que fala assim: estou no meu jardim, tranquei a porta, abri meu coração. E eu não sei como, gente, eu consegui cantar o louvor inteiro muda, que a voz não saía. E o médico ficava olhando assim, sabe? Eu vendo ele ali, e foi o louvor que me veio na cabeça. Que o refrão fala, né? Vem, Senhor, e me resgata todos os dias. E ele me resgatou. Uau! Ai, glória a Deus! Que lindo, que lindo. Que bom que você veio compartilhar a tua história com a gente. Eu fico muito feliz e agradecida. Tem uma pergunta que está aqui no meu coração, que não foi programada, mas que o Espírito Santo de Deus tocou muito sobre isso. E eu queria que você deixasse uma mensagem para os casais, porque você falou muito do amor do Jefferson por você, e eu vejo que você transmite muito essa questão de gratidão. Sim. E às vezes os casais se esquecem disso. Exatamente. Eu digo que eu já tinha um marido maravilhoso que as pessoas não conheciam, meus pais não conheciam, entendeu? E mesmo eu sabendo, sempre ele foi cuidadoso, né, comigo, com as crianças, mas eu descobri, parece que além desse lado, um outro lado, que é ele conseguir ser mais cuidadoso ainda possível, sabe? Eu lendo as mensagens, que tinha umas mensagens que ele trocava com as minhas irmãs, né, da situação até ela chegar aqui, e teve uma que ela me marcou, que eu leio e eu choro muito, que ele fala pra minha irmã: a única coisa que eu queria é que Deus trocasse minha vida pela dela, sabe? Porque eu não consigo sem ela. E meus pais mesmo contam que ele ia na frente do hospital, ele chorava. Então o que eu digo pros casais hoje, fala mais vezes eu te amo, sabe? Não tenha vergonha, porque depois a pessoa não pode estar escutando, entendeu? Tenha esse cuidado, sabe? Às vezes o eu te amo não é só você falar eu te amo, é você perguntar como tá teu dia, como foi teu trabalho hoje. Exatamente. Sabe? O outro chegar e você servir um café. Os homens também, não é porque é homens, mas servir, porque o casamento ele é isso, é você servir o outro, entendeu? É você servir como Cristo nos serviu. E amar, porque Deus é amor. E não tem como você ensinar uma coisa para os teus filhos e você não viver isso. Exatamente.
E o amor suporta tudo. Suporta tudo. Né? Como suportou. Eu falo pro Jefferson que se fosse outro no lugar dele, talvez não teria. Eu tenho certeza que ele não teria suportado. Porque ele me viu da pior forma possível, sabe? Ele me viu com feridas e ele não deixou de me amar. Mesmo daquele jeito. Ele me viu no meu pior estado. Eu fiquei, como eu contei, na cadeira de roda, ele até fralda, era ele que trocava. E ele fazia questão de cuidar disso. Porque até hoje ele é, às vezes eu brinco, ele é um pouco chato, sabe? Porque ele me cuida assim, ele fala assim, tá chovendo, tu não vai, sabe? Às vezes tá agora, não, eu aviso no trabalho que eu vou chegar mais tarde e eu vou te levar. Você não me saia de lá e toma chuva, sabe? Leva uma blusa. Então, tipo, é nesses detalhes que a gente vê o cuidado e o amor do outro. Então, com esse recado que a Carol deixou, com essa deixa, eu quero te dizer que o próximo que vai estar aqui, contando o lado dele da história, é o Jefferson. E nós vamos fazer esse episódio 2 dessa história linda deles, para ele compartilhar aquilo que ele viveu do lado da família, do lado da espera. Carol, meu Deus, eu ficaria aqui o dia todo te ouvindo, porque eu sei que tu contou só um pouquinho da tua história, de tudo que você viveu, né? Dos momentos que você viveu lá dentro. E você realmente, você é um milagre de Deus. Um milagre de Deus. Eu quero te agradecer pela oportunidade, né, de estar aqui te ouvindo. Eu louvo a Deus pela tua vida. Eu olho para você, o meu esposo costuma dizer assim, né? A gente olhar para milagre é a gente dizer, você não pode desistir de servir a Deus. Exatamente. Porque ele existe. Para você que não acredita, ele existe. Não há coincidências. É Deus que faz. E as coisas de Deus não se negociam. É uma coisa que eu digo. Porque quando eu tava ali, nada que eu quisesse negociar ia me tirar dali. Era só ele mesmo. Uau. As coisas de Deus não se negociam. Não. Eu costumo sempre falar algo também, aproveite o momento e a tua história faz eu me mover mais para isso. Porque ele é único, ele não volta mais. Não, exatamente. E o minuto que você passou agora, ele não volta. Não volta. Então aproveita cada minuto, cada dia. Não sofrer com antecedência pelas coisas. Porque tudo ele tem o controle. Ele já sabe. Ele já sabe o dia que a gente nasceu, o dia que a gente vai morrer. Ele já sabe de tudo. O que a gente vai passar. O que a gente vai passar. E se a gente tiver fé e entender que a gente vai passar, mesmo que seja pela prova, com ele, o resultado não tem como você duvidar. Exatamente. Vamos encerrar você deixando uma mensagem para alguém que está hoje no hospital enfrentando o que você já enfrentou. Talvez do lado que você está, que voltou de um coma, que pegou um celular para ver esse lindo testemunho, e para um familiar que está lá esperando que Deus faça alguma coisa. Amém. O que eu tenho para dizer é uma das coisas que eu via o meu esposo, mesmo eu ainda não estando 100%, mas ele usando a minha história para fortalecer, às vezes, alguém que estava ali do lado, que era, tenha fé em Deus, sabe? Confie, acredite. Você que está numa cama de UTI, né, num leito de UTI, entrega toda a sua vida para Deus. Algum propósito tem nisso. A gente não sabe o que Deus quer trabalhar através disso. Algo que talvez você não fala para ninguém, mas Ele sabe, Ele tem o controle. E que através da tua vida, a tua história chegue a outras pessoas, né? Que a gente vive o milagre da vida todo dia. Então, tenha fé, ore, acima de tudo, e deposita a tua fé só nele, porque aos olhos humanos eu não estaria aqui hoje, mas aos olhos de Deus, ele falou, quem manda sou eu, e a última palavra foi a dele, e vai ser na tua vida também. Uau, glória a Deus. Carol, muito obrigado, que Deus te abençoe. Amém. Que você seja a voz de Deus aonde você estiver, aonde você for. Assim como você já foi muitas vezes na minha vida, e você sabe disso. Glória a Deus, eu sei disso. Que Deus te abençoe, abençoe você e a sua família. Muito obrigado. Amém. Amém? Você que ficou até o final conosco, compartilhe essa linda história da Carol de superação, o milagre que Deus fez na vida dela, porque Ele é o Deus do impossível. Não deixe de se inscrever
Não deixe de compartilhar, dar o seu like, de comentar aqui. Talvez você viveu algo parecido e quer deixar o seu comentário aqui para que mais pessoas possam conhecer a sua história também. Amém? Deus abençoe e até a próxima.